Salve nação corintiana, aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, fim de semana passado, né, teve lá os protestos contra o seu Duílio, teve contra o Luan, teve contra o preparador físico e um monte de gente. Mas, enfim, o que deu mais o que falar foi o preparador físico do Corinthians, Flávio de Oliveira. Após uma pressão muito forte, ele não aguentou o cargo e ontem o Corinthians se desligou dele. Foi questão de horas, o Corinthians já contratou um novo preparador físico, que é o Daniel Félix, do Vasco da Gama. Ele já trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo, né? E o Vanderlei Luxemburgo gostou muito dele, gostou muito do trabalho dele e resolveu já trazer ele para o Corinthians. E ele já se desligando do Vasco da Gama lá e já vai vir entre hoje ou amanhã. É bem capaz dele já estar trabalhando aqui no Corinthians. E assim, o currículo dele é grande. Ele trabalhou em grandes clubes, Flamengo, o Vasco da Gama, o próprio Botafogo, o Grêmio e entre outros clubes, Atlético Mineiro. Então é assim, ele tem um gabarito muito bom. E vamos ver, né, se melhora aí assim, já deu uma evoluída a parte física. Agora com esse cara aí, como tem o aval do Vanderlei Luxemburgo, então a chance é muito grande de dar certo, né, querendo ou não. O Bruno Mendes, a gente vai voltar com essa história de novo. Essa semana aqui já falei umas 2 ou 3 vezes sobre o Bruno Mendes. Assim, o Corinthians fez uma burrice enorme de ter simplesmente querer renovar com o atleta no último ano. E aí, o problema de você renovar com um atleta no último ano é que assim, você vai ficar à mercê dele. Então, tipo, o Corinthians fica refém do jogador. O Corinthians contratou ele por 18 milhões. E 70% do passe do jogador é do Corinthians. E no meio do ano agora, em julho, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro. Detalhe, ele está insatisfeito de estar na reserva. Ele, tipo assim, se coloca como quase a quarta opção do banco do Corinthians, né? E assim, como ele está insatisfeito, tem 4 grandes clubes atrás dele. O Flamengo, Grêmio, o próprio Inter, né? E o Atlético Mineiro. Então, tipo assim, ele tá enrolando, fica um jogando pro outro. Ele fica falando que ele falou com o Corinthians, os dirigentes, né, do atleta falaram com o Corinthians, e o Corinthians falou com ele, e ninguém responde. É óbvio que ele vai ficar enrolando, vai levar isso aí até julho, porque falta poucos meses até julho, e a gente vai acabar perdendo o jogador de graça. Tudo bem que ele só vai no fim do ano, só vai sair do Corinthians no fim do ano. Só que assim, a gente vai perder 18 milhões, vai perder muito dinheiro. E aí, tipo, se você for contratar outro jogador, você vai gastar em torno de 1 milhão. E aí, para fechar com ele tá pedindo pelo menos 700 mil. Ele tá pedindo luva de 10 milhões, né? Mais, assim, que vai dar ao mês 700 mil. Então é assim, para mim é muito dinheiro. É muito dinheiro. Só que é mais dinheiro se você realmente, tipo assim, simplesmente você perder ele. Então é assim, você tá entre a espada e a cruz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eu acho sinceramente que é melhor acatar o que ele tá falando, porque
você vai gastar, se você pegar um zagueiro agora, você vai gastar 1 milhão. Pelo menos, um zagueiro bom agora no mercado, você vai gastar 1 milhão. Menos do que, é muito difícil, é muito difícil. E querendo ou não, você vai gastar 700 nele. Então, e se você não fizer isso, você vai perder ainda 18 milhões. Então, Corinthians! bom, vamos para a lista dos relacionados, né? Tem algumas novidades, tanto dentro quanto que veio de fora. Os goleiros Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel, até aí tudo bem. Os laterais Fagner, Fábio Santos, Matheus Bidu, Rafael Ramos não está por opção técnica. Zagueiros Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. Balbuena está fora por opção técnica também. Os volantes Rony, Michael, o Fausto, ele recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo, então virou desfalque. Os meias Juliano, Matheus Araújo e Paulinho. Tá, até aí tudo bem. Os atacantes Adson, Pedro, Romero, Roger Guedes, Yuri Alberto, Wesley e Felipe. Wesley e Felipe, eles são novidades, e os dois no sub-20 eles têm assim basicamente estourado, e eles estão jogando demais. O Felipe Augusto mesmo, ele simplesmente é artilheiro, com 13 gols em 15 jogos. Então é assim, eles são garotos, né? Eles são muito rápidos, e o Corinthians vai fazer essa aposta. Então assim, querendo ou não, se de repente o Pedro não tiver bem, pode colocar um desses dois aí, que o Corinthians está bem servido, né? Junto com o Yuri, mas aí deve mudar, porque também assim no último jogo o Roger Guedes ficou basicamente lá na frente, no lugar do Yuri Alberto, só que eles podem revezar. Então é assim, o time praticamente, e os relacionados, né, que eu acabei de dizer, e o possível time do Corinthians em campo deve ser praticamente quase o mesmo do passado, né, do jogo passado contra o Fortaleza, que é o Cássio, Gil e Murilo, Fábio Santos e Fagner. O Fábio Santos realmente eu não sei se ele vai jogar, porque como ele jogou o passado, né, então assim, pode ser até capaz que o Bidu jogue por ali. Mas uma coisa é certa, Fausto Vera não estará no meio campo, então a vaga é do Michael e do Rony. E lá na frente, no meio, o Pedro, Matheus Araújo e Adson, deve ser esse trio aí. E lá na frente o Roger Guedes. Então é assim, querendo ou não, continua sendo um bom time. Só vamos ver se o Maicon desempenha um bom futebol, porque ele tá devendo. Ele tá devendo bastante. Mas assim, vamos torcer aí com que ele dê tudo certo, né? Corinthians! Bom, dos três jogadores, né, do Flamengo e tal, o que tá mais à disposição no mercado é o Pablo. O Flamengo tá querendo assim empurrar o jogador, tirar o jogador o quanto antes. E ele está pedindo 13 milhões para fechar o negócio, já direto e tal, ou próximo disso. E é assim, seria interessante para o Corinthians nesse ponto, porque o Corinthians a chance é grande de perder o Bruno Mendes. A gente vai perder, já perdeu praticamente 18 milhões com ele, né? E ele não renovando, a gente vai precisar de zagueiro. Se o Corinthians ir no mercado, vai ter que pegar zagueiro de 1 milhão. Zagueiro mediano para bom é mais ou menos esse preço. E querendo ou não, a gente vai ter um zagueiro bom, né? Tudo bem que a torcida fica meio assim, né? Porque ele teve a oportunidade de vir pro Corinthians e acabou não vindo.
E zagueiro, assim, zagueiro solto, bom, atualmente agora no mercado é complicado você pegar. O Davi Luiz mesmo, pelo amor de Deus, cara, se o Corinthians contratar ou pensar em contratar esse cara, você tá ficando maluco. Ele é muito lento, mas enfim. Então é assim, os dados do Pablo no Corinthians são muito bons. Como o do Balbuena também era, mas assim, eu acho o Pablo mais jogador que o Balbuena. E aí, tipo assim, quando ele jogou no Corinthians, o Campeonato Brasileiro e tal, foi excelente. Ele, assim, dos jogos que ele fez pelo Corinthians, de 55 jogos, ele teve 28 vitórias, 17 empates e 6 derrotas. Eu lembro que ele estava afastado lá no Bordeaux, né? E aí ele era a reserva do reserva. E aí veio pro Corinthians, arrebentou, né? O Corinthians subiu ele de volta e aí o Bordeaux chamou ele de volta. E agora ele lá foi pro Flamengo lá, né? Aí esse tempo atrás. E o Corinthians, sei lá, eu acho que deveria repensar sobre isso, né? Mas é isso. Bom, a gente fica por aqui. Agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!